Não fiquem tristes. A alegria que o Senhor dá fará com que vocês fiquem fortes. Com essas palavras de Neemias, capítulo 8, versículo 10, é que saúdo a cada um e a cada uma de vocês, que celebra conosco mais uma vez o nosso culto nas casas. Que este Deus, em sua graça e misericórdia, nos fortaleça através da sua palavra neste dia e que possamos nele crer e nos sentirmos realmente fortalecidos, fortalecidas. Este é o convite do nosso Deus, que celebra conosco, pois Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Em tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos. 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 Importa de onde venhamos, aonde tenhamos que ir. A extensão de tuas mãos, ó Senhor, nunca podemos sair. Em tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos. 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 Importa qual seja o caminho, o qual nos é dado ao nascer. De tuas mãos nós partimos, Senhor, pra elas vamos mover. Em tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos. 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 Com as palavras do Salmo 139, convido a cada um e cada uma de nós para orarmos. Ó Senhor Deus, Tu me examinas e me conheces. Sabes tudo o que eu faço e de longe conheces todos os meus pensamentos. Tu me vês quando estou trabalhando e quando estou descansando. Tu sabes tudo o que eu faço. Antes mesmo que eu fale, Tu já sabes o que vou dizer. Estás em volta de mim por todos os lados e me proteges com o Teu querer. Ó Deus, examina-me e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno. Amém. O Deus da graça e de misericórdia que vem ao nosso encontro é o mesmo Deus que nos ampara e nos sustenta. Também é o mesmo Deus que olha para nós como seus filhos e filhas e percebe o quanto necessitamos do seu perdão e da sua misericórdia. Se em humildade confessamos, oramos e nos colocamos diante dele, é ele também que nos ama e nos acolhe com o seu perdão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem de manhã,
amor desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo esteja com cada um e cada uma de nós. Estimados irmãos e irmãs na fé em Jesus Cristo, você já se perguntou como é que você aceita um convite? Por exemplo, se você não conhece a pessoa que lhe convida para ir fazer um passeio, você aceita esse chamado, esse convite ou não? Quando recebemos, por exemplo, ligações de muitas empresas, de telefonia, de serviços de TV a cabo ou de outras situações, aceitamos e fazemos um contrato ao longo de 12 meses sem sequer sabermos se esse serviço será prestado com qualidade e pontualidade? Ou nós buscamos saber, buscamos indicações de pessoas amigas e conhecidas se realmente esse serviço é bom e suprirá a nossa necessidade? Pois bem, sabemos que a internet, os serviços estão sempre ligados naquilo que nós buscamos. Não é muito estranho que os nossos celulares, pelas as redes sociais, apresentam inúmeras opções para nós depois de termos pesquisado, por exemplo, um livro ou um objeto que gostaríamos de adquirir. Aparecem simultaneamente inúmeras lojas, lugares em que nós conseguimos coisas parecidas. O texto desse final de semana que eu gostaria de compartilhar com vocês também traz um convite para conhecer alguém especial. E que esse alguém especial, do qual as Escrituras Sagradas falam, foi encontrado. Compartilho com vocês a palavra do Evangelho de João, do capítulo 1, versículo 43 até o 51, que nos diz: No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a região da Galileia. Antes de ir, foi procurar Felipe e disse: Venha comigo. Felipe era de Betsaida, de onde eram também André e Pedro. Felipe foi procurar Natanael e disse: Achamos aquele a respeito de quem Moisés escreveu no livro da lei, e sobre quem os profetas também escreveram. É Jesus, filho de José, da cidade de Nazaré. E Natanael perguntou: E será que pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Venha ver, respondeu Felipe. Quando Jesus viu Natanael chegando, disse a respeito dele: Aí está o verdadeiro israelita, um homem realmente sincero. Então Natanael perguntou a Jesus: De onde o Senhor me conhece? E Jesus respondeu: Antes que Felipe chamasse você, eu já tinha visto você sentado debaixo daquela figueira. Então Natanael exclamou: Mestre, o Senhor é o Filho de Deus. O Senhor é o Rei de Israel. Jesus respondeu: Você crê em mim só porque eu disse que tinha visto você embaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que esta. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Até aqui nos dizem as palavras do Senhor. O texto que acabamos de ouvir é a sequência posterior ao batismo de Jesus por João Batista. No dia seguinte, Jesus resolve ir para a região da Galileia. Antes de ir, ele chama Felipe para que o siga. E Felipe, na sua alegria e disposição, procura Natanael para dizer a ele que havia encontrado o Messias, cujo qual as Escrituras Sagradas falavam. Natanael, desconfiado, talvez inseguro, pergunta se realmente poderia vir algo bom de Nazaré. E Jesus se aproxima dele e responde com disposição e confiança, que eles veriam coisas muito maiores do que até o momento poderiam ter visto. Em um mundo que nos apresenta tantas oportunidades, tantas informações falsas que nós costumamos falar, fake news,
Jesus, em sua graça, que transforma o mundo, vem ao nosso encontro e mais uma vez nos traz o seu amor através da sua palavra. Nos desafia a confiarmos nele e fazermos parte desta missão, tal qual como fez o convite a Felipe, que muito disposto convida o seu amigo Natanael para fazer parte. Pergunto a vocês, estamos nós trazendo a palavra e motivando que ela chegue aos nossos irmãos e irmãs? Estamos nós convidando com confiança e segurança nossos irmãos a continuarem seguindo firmes na mesma fé e no mesmo amor que nós seguimos? Vivenciamos nesses últimos dias notícias tristes. Muitas pessoas mais uma vez perderam as suas vidas e famílias choram pela dor da perda de pessoas que faleceram, perderam a sua vida asfixiadas, sem oxigênio. Numa das entrevistas, um médico que atua em um pronto-socorro, um pronto atendimento da cidade de Manaus, disse que tudo o que acontecia ao redor deles e delas quase que fazia com que sua fé fosse embora. Nós somos desafiadas a ouvir, refletir, sentir, orar, interceder pela dor do outro e da outra. Esse Deus, que é Deus de misericórdia, nos impulsiona a vivermos sob a sua graça e seu amor. Muitas vezes nos sentimos desconcertados, talvez duvidosos, assim como Natanael nos conta, o texto nos conta nesse dia. Questionamos, será mesmo que Deus pode olhar para as nossas situações? Será mesmo que Deus ainda motiva e movimenta as pessoas? Será que ainda Ele nos compromete com o amor e a graça que é estendida a todas as pessoas, indiferente da situação em que elas se encontram? Esse Deus de graça e misericórdia nos convida, mais uma vez, a estarmos unidas. Iniciamos o ano há poucos dias, nesta semana também, iniciaram as primeiras pessoas sendo vacinadas contra esse terrível vírus que acomete a tantas pessoas, inclusive pessoas conhecidas nossas. Vemos, talvez, gotas de esperança em nosso meio. A nossa esperança está em Deus, nesse Deus que nos mantém, que nos sustenta, embora muitas vezes nos sintamos perdidas. Esse Deus conclama que nós, como pessoas cristãs, possamos fazer a nossa parte, buscando pela igualdade de direitos, buscando pelo amor e pela graça que não faz distinção entre as pessoas. Mesmo que esteja longe de nós toda essa situação, podemos nós, daqui onde estamos, orar, interceder e pedir que Deus fortaleça todas essas pessoas. E nos fortaleça também, ao ponto de agradecermos por tudo aquilo que Ele já nos deu. Felipe, Natanael eram duas pessoas diferentes. Um confiava e aceitou o convite de Jesus. O outro titubeou. Talvez precisava de uma indicação ou talvez de uma prova maior. Muitas vezes somos nós, o Felipe, dispostas, mas às vezes também duvidamos, assim como Natanael. Mesmo assim, Deus é conosco. Foi com esse povo, a partir do seu batismo, Ele testemunhou do seu amor e da sua graça e fez maravilhas. Ele nos chama a mim e chama você, para fazer parte desta missão. Testemunharmos, convidarmos, partilharmos. Que ao invés de semearmos notícias falsas, talvez aquilo que não constrói nada mais entre nós, partilhemos do amor e da graça. Palavras que motivam, que sustentam, que preenchem as lacunas que já são muitas nos corações das pessoas e também nos nossos. Que esse Deus esteja conosco e, por que não, nos desafie a termos uma ação de misericórdia no decorrer desta semana que iniciamos. Que Deus nos desafie e nos acompanhe
hoje e sempre. Amém. O Credo Apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Assim como nós estamos, oremos. Deus de amor e de misericórdia, graças te damos que mais uma vez a tua palavra nos desafia a olharmos muito além da nossa realidade, estendermos a nossa mão e, por que não, as nossas palavras, a nossa oração por aqueles e aquelas que necessitam. Olha, Senhor, para tantas situações em nosso país, tantas pessoas que perdem seus entes queridos por esse vírus e tantas outras situações que acometem o ser humano. Olha, Senhor, pelas nossas autoridades e todas as pessoas que exercem cargos de liderança e de poder, que saibam e entendam que o menor também é importante, que aqueles e aquelas que servem e que se colocam ao teu caminho, ao seu dispor, também merecem reconhecimento, cuidado e todas as situações. Olha, Senhor, pelas nossas comunidades e que tu possas estar ao lado de todas as nossas famílias, aquelas que se encontram enlutadas, aquelas que oram e intercedem pelas pessoas que estão hospitalizadas ou adoentadas, ou cuidando de sua saúde em seus lares, ou talvez isoladas pela Covid-19. Que tu, ó Deus, nos desafie, assim como tu desafiastes a Felipe, também como convidastes a Natanael para participar da sua missão. Que tu nos desafie e nos convide a cada novo dia a fazermos parte de tudo isso. Sabemos que a seara é grande e poucos são os trabalhadores, mas que em nosso coração pulse o desejo de transformarmos a nossa realidade e, por consequência, a nossa vida e a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Que tu nos desafies, nos abraces e nos sustente. Tudo mais que guardamos em nossos pensamentos e corações, juntamos as nossas vozes a orarmos, a oração que tu mesmo nos ensinaste. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. As pessoas hoje correm tras do tempo e do dinheiro e se esquecem de viver cada dia o dia inteiro. Veja como os passarinhos voam pelo azul celeste. Veja a flor de algum canteiro, que bonita ela se veste. Passarinhos cantam, voam, sempre sem preocupação. Olham tudo lá de cima, sem a pressa do avião. A florzinha no canteiro não tem creme nem batom, nem perfume ela usa pra manter seu cheiro bom.
comida, me perfuma a flor do campo e a veste colorida. Veja o que Jesus responde às perguntas anteriores. Deus protege os passarinhos e enfeita as lindas flores. Se Deus cuidar das plantas e pras aves dá um ninho, cuidará também da gente com amor e com carinho. Amparados desta forma, Deus espera que a gente faça o mundo mais bonito, mais humano e mais contente. Que a bênção de Deus esteja conosco nesta semana que iniciamos e que esse Deus nos desafie e nos convide para participarmos desta missão que nos é concedida e nos é desafiada a partir desse sentimento de sermos pessoas cristãs enviadas a este mundo, na nossa realidade, a fazermos a diferença. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo final de semana.